seja muito bem-vindo ao Elo é o Elo. Hoje vamos conhecer a história inspiradora de um homem que transformou dificuldades em oportunidades, construiu negócios de sucesso e se tornou referência em empreendedorismo. Recebo com muita alegria Israel Costa. Seja muito bem-vindo, Israel. Olá, Daisy, como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo e melhor ainda contigo aqui para poder conhecer um pouquinho mais da tua história. Eu que agradeço a oportunidade do convite de estar aqui hoje. É muito bacana participar do teu programa. Eu que acompanho ele há bastante tempo. Sei que você está aí desde o ano passado, né? Acho que de agosto, se eu não me engano. Desde agosto do ano passado. Estamos aqui, né? Aqui, né? Mas já tem há bastante tempo no YouTube tinha também. No YouTube, exatamente. É bacana ver esse tipo de superação e principalmente continuar se mantendo engajado nesse propósito, né? Que é de entrevistar as pessoas, se comunicar. Levar informação, exatamente. Exatamente. Então, muito obrigado pelo convite. Imagina, nós agradecemos. Israel, você nasceu em Porto Alegre e foi criado em Alvorada. Como foi sua infância e quais foram os principais desafios daquela época? Desde eu cresci lá na parada 58 em Alvorada. A Alvorada ela é por paradas, né? Que nem Gravataí, Cachoeirinha e tudo mais. Então, eu nasci em Porto Alegre, minha mãe é auxiliar de enfermagem, eu nasci no Presidente Vargas, no Hospital Presidente Vargas aqui. Sei até na sala onde eu nasci lá, porque ela trabalha até hoje no hospital. Mas eu cresci em Alvorada, desde pequeno, porque a gente morava lá na 58, estudei na escola pública de lá desde sempre. Comecei ali aos meus 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar na obra com o marido que a minha mãe tinha na época, que ele era pedreiro, né? Então, dos 10 anos eu comecei a ir para a obra para ser parceiro, ajudante, servente. 10 anos já começou a auxiliar? Nos anos 2000 isso era uma coisa muito comum, né? Hoje em dia é trabalho infantil. Mas na época era, cara, vai ajudar, guri. Mas ali com 10 anos eu comecei a ir para a obra com o marido dela. Aos 15 anos eu sempre fui um menino, eu tenho miopia, né? Tenho 11,5 num olho e 13 no outro. Eu sou um fundo de garrafa, o CDF. 11,5 e 13, gente, bem forte bem mesmo, forte. né? Eu era o nerd já da escola, já gostava de estudar, era que sentava na frente, porque eu não enxergava muito. Mas ali aos 15 anos eu tive uma primeira oportunidade com empreendedorismo em Alvorada. Tinha eu e um colega, um vizinho meu, né? A gente morava numa praça, um morava numa rua, outro na outra. Nossas mães compraram 4 computadores cada uma e a gente abriu a segunda Lan House de Alvorada, isso com 15 anos. Dentro de 6 meses, para te ter uma ideia, a gente conseguiu pagar as nossas mães. Eu paguei os 4 computadores da minha mãe, o Maicon pagou os 4 computadores da mãe dele e a gente seguiu com esse negócio por mais 8 meses. A gente teve 14 meses desse negócio. Mas ali muito cedo, já também aos 15 anos, a gente foi confrontado pelo Deus Mercado, como eu digo, porque a gente era novo, tínhamos 15 anos, os dois, né? A gente fez uma locação da sala com um dono de uma loja de gás, ele tinha uma salinha, ele alugou para nós, e depois de 14 meses ele disse, gurizada, semana que vem vocês vão embora. E a gente teve que fechar. Assim, de uma hora para outra? Assim, de uma hora para outra. 2 dias depois, estava reaberto sob nova direção Space Lan House. Eu digo, rapaz... E ali eu entendi como funcionava o mercado de empreendedorismo desde muito cedo. Ele viu que o negócio estava crescendo com aqueles 2 meninos. 2 guri, 15 anos. O filho dele também acho que tinha a mesma idade que a gente, era novo também. Ele só, como era um contrato de boca ali, aluga a sala, acho que era 300, 400 reais, era uma coisa barata na época, né? Nos anos 2000. Disse, gurizada, semana que vem vocês estão fora e deu, valeu, falou. Só abriu ali, botou só um sob nova direção, manteve o mesmo nome. E reabriu, botou o filho dele, tocaram o negócio. Mas é do jogo, acontece. Desde cedo já aprendendo como que funciona o mundo dos negócios. O business. Gente, mas olha só, isso que é bacana na história de Israel. Isso foi a primeira experiência muito jovem, mas ele não desistiu. A gente vai conhecer melhor essa história. Você começou a trabalhar aos 10 anos, como já nos contou, como servente de obra. O que essa experiência ensinou para o menino Israel? Que para eu conseguir as coisas que eu desejava, eu precisava ir atrás. E principalmente a ajudar em casa, né? Ajudar em família, ter a família... Minha mãe, como eu disse, né, auxiliar de enfermagem, o marido dela pedreiro, eu trabalhava como auxiliar, a gente estudou em escola pública a vida inteira, então tinha uma vida simples, não era nenhuma vida de luxo. Não passei fome, não é esse o ponto, mas era uma vida simples. Então, entendi desde muito cedo que se eu quisesse um pouco mais, eu tinha que correr atrás. Essa foi a grande vantagem. Então, quando era na obra, era para ajudar no contraturno da escola. E muitas vezes, quando não tinha obra ali, que estava em algum momento de baixa, ia cortar grama na região. Como eu era o nerd também, na época que já tinha o computador, ajudava a formatar computador, fazer pesquisa de
trabalho de escola, cópia de CD e DVD, que era uma coisa mais comum naquela época. Hoje em dia a gente já não vê mais isso, mas eu era o cara que entendia um pouquinho de computador ali no bairro que eu morava, na 58. Então, e aproveitava essas oportunidades, então, também para fazer fazer dinheiro. um negócio, fazer Exato. dinheiro, né? Então, Aprender o valor do trabalho aprendi desde o valor do cedo. trabalho, exatamente. Maravilha. Em algum momento você imaginou que aquele garoto que ajudava a sustentar a casa se tornaria empresário e economista? Então, com 15 anos, com certeza não. Com 15 anos, com certeza não. Mas eu me lembro que na época eu dizia que eu queria ter empregos melhores do que os que os meus colegas, os meus pares tinham. Então, eu sempre tive esse desejo de mais. Isso também me ajudou bastante. Mas tive empregos depois dentro de estágios. Fui ser vendedor por muito tempo. Fui vendedor de shopping, lojista, né? Trabalhei dentro vendendo computador. Depois fui vender loja de roupas. A gente trabalhou numa loja de roupas aqui de Porto Alegre. Vendia roupas masculinas, ternos, trajes e tudo mais. Então, ali eu me desenvolvi com a parte de vendas. Então, as vendas me fez despertar mais para números. Só que foi exatamente um final de ano, depois desse meu primeiro emprego, entender que eu vendi mais que o dobro do que colegas meus dentro do shopping. Eu me lembro que naquele ano eu vendi quase 500 mil reais na loja em que eu trabalhava, na loja de computadores. E eu recebi, entre salário e comissão, 2.500 reais. E, obviamente, a gente é lojista de shopping, conversa uns com os outros, né? E aí o pessoal de uma outra loja de videogames tinha vendido 180, 200 mil, menos da metade do que eu. Tinha feito 6 mil de comissão, entre salário e comissão. Eu disse, tia, tem algo errado. Como assim? Eu vendi mais que o dobro. E ali eu fui discutir com o meu gerente, e meu gerente disse, a gente tem a margem de lucro daqui, é diferente da margem de lucro de lá. E margem de lucro? Peraí, eu vendi, dinheiro é dinheiro, né? Se eu vendi 500 mil, como é que eu não ganhei? E eles venderam 180, 200, eles ganharam 6, eu ganhei 2.500. Está errado essa conta. Ali ele foi me explicar e foi ali onde eu peguei gosto, de fato, por economia, por números, e eu fui estudar e me desenvolver. Foi dali em diante que eu fui, de fato, fazer economia. Foi exatamente por receber pouco, não entender o porquê. Eu digo, não, tem coisa errada. Tá, existe uma explicação por que eu estou recebendo menos. Deixa eu entender melhor essa explicação. Foi ali onde eu me apresentei eu mesmo para a economia. Então, foi através dessa insatisfação que fez eu despertar para entender mais de economia e estudar. E chegou a atuar especificamente como economista ou usou para os seus negócios? Eu uso para os meus negócios e hoje eu também, dentro dos vários negócios que eu tenho uma fintech. Então, obviamente, eu tenho especializações na área de finanças. Eu tenho um MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, que é pela FGV, e tenho outro em Private Banking pelo IBMEC, que é mais voltado ao setor de finanças. Então, eu tenho uma fintech, onde a gente chama as fintechs hoje como um mini banco digital. Então, esse é um dos negócios que eu possuo. Por óbvio, a gente tem que ter essas formações e essas especificações da área financeira. Perfeito. Quais valores da sua família você carrega até hoje na sua vida pessoal e profissional, Israel? Eu diria que parceria. A gente tem que ser parceiro um dos outros. Respeito é um desses valores principal. Minha mãe, desde muito cedo, ensinou a ter respeito um pelos outros. Além disso, comunhão. Minha mãe, por ser auxiliar de enfermagem, trabalhar num hospital, eu cresci a minha infância dentro de hospital, então eu via muitas pessoas com dificuldade. Eu cresci não por dificuldade, mas eu ia acompanhar minha mãe no trabalho, né? Então ficava ali esperando, depois que a minha escola estudava na mesma rua ali do Presidente Vargas, quando eu era mais novo, então via as dificuldades. Então a comunhão e principalmente estar em família era muito importante, porque a gente via naquele momento de dificuldade as pessoas, infelizmente, perderem seus entes queridos. Dentro do hospital a gente viu pessoa amputada, viu pessoa com sangue escorrendo para tudo que é lado. Então era uma coisa que, infelizmente, para uma criança me demonstrou que, opa, tem que ter cuidado para não deixar isso acontecer comigo. Então minha mãe sempre dizia, cara, não... Antigamente a gente tinha uma brincadeira, né, com a função do Uber. O Uber foi aquele... o contrário do que as nossas mães diziam, não pegue bala de ninguém, nem ande de carona no carro desconhecido. E o Uber fez isso com a gente, né, numa certa analogia. Então, sempre teve esse cuidado, a minha mãe, de não fazer certas coisas para não acontecer o que eu via dentro do hospital. Então, ela me ensinou bastante essa parte de, principalmente, comunhão, parceria, de estar junto em família.
porque senão o mundo lá fora é um pouquinho mais difícil do que a gente Sabe que eu tenho imagina. essa dificuldade? Eu acho que é uma coisa da nossa geração. Eu tenho dificuldade de pegar Uber. Acredita nisso? É porque a gente cresceu ouvindo isso, né? A gente... Não e ande aí com eu falei estranhos. isso, exatamente. Eu falei isso pra minha filha, porque minha filha dá risada, né? Ela anda Mas de é Uber. Uber. Aham, é um Uber, mãe. Como assim? Ela vai pra faculdade, vai pras amigas, vai pro namorado, pra todos os lugares de Uber. E eu disse, tá, filha, mas tu olhou ali a pessoa, Qual é a quantas nota corridas dele? fez, qual é a nota dele, quais os comentários. Ai, não, mãe, capaz. Nem dão bola pra isso. Filha, a gente foi criado ouvindo a mãe dizer que a gente não poderia pegar carona com estranhos. Sim, que nem a gente aceitar não bala de deveria ninguém. andar, nem muito No menos início o Uber aceitar dava bala, a gente... Ih, rapaz, como assim bala? Então, a nossa geração tem isso, né? Tem Realmente. bastante, Eu comentei tem bastante. já isso com a minha filha. Muitas pessoas enxergam apenas o sucesso, mas você passou por 2 falências ao longo da jornada. O que te doeu nesses períodos difíceis e como foi enfrentar esses momentos? Só um ponto. Falência é um termo jurídico diferente. Eu quebrei. É que existe a diferença nos 2 termos jurídicos, mas eu quebrei 2 vezes, que é o normal do pequeno e médio empreendedor. Ele não, até porque hoje, para tu ter o processo de falência, legalmente falando, é muito complexo, né? Sim, tu tem que sim, nascer sim. pensando que tu vai falir, porque Isso, exatamente. já é Você extremamente quebrou, né? organizado. Investiu no Sim. negócio, tentou, Quebrou. se esforçou por Exato. um tempo. Poxa, não deu, não está deu dando certo. lucro, não tem como continuar. Mas assim, Deise, o que eu posso dizer que eu aprendi? Em cada uma delas, eu aprendi algo que depois eu não repeti. É a primeira vez que eu tive essa quebra. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa de vendas porta a porta, né, de telefonia. Eu comecei como vendedor, como o primeiro vendedor naquela empresa. Fui supervisor, depois coordenador, depois fui gerente. Eu era o gerente, quando eu cheguei na gerência, a gente chegou a ter 100 vendedores porta a porta e 60 técnicos de instalação. O pessoalzinho aquele com carro Uno e Gol com escada no teto. A gente gerenciava uma dessas maiores empresas que atendia aqui na região metropolitana. E aí eu tocava a empresa sozinho, já depois de um tempo, era o gerente geral. E o meu atual chefe na época, né? Tinha 2 chefes, eram 2 sócios. Um dos sócios saiu e o outro ficou e disse, Rael, tu já toca a empresa. Eu já estava estudando economia, já investia na Bolsa de Valores, tinha a minha reserva. Ele sabia que eu era um cara controlado e tudo mais. E só, que tal tu ser sócio da empresa, né? Tem que fazer um aporte. Então, peguei todo o dinheiro, raspei o tacho. Minha mãe é funcionária federal até hoje, né? Concursada. Mãe, tem como fazer um empréstimo para pegar o restinho aqui? Que eu tenho que fazer o aporte. Eu vou virar dono de empresa, né, mãe? Eu vou virar patrão, bem feliz. E meu tio também me prestou um valor para completar o valor que ele tinha dito que eu tinha que dar como aporte. Todas as Todo o dinheiro da minha mãe e do meu tio. Da tua mãe e do teu tio. 4 meses depois, ele deu no pé com o dinheiro da empresa. E ali eu quebrei pela primeira vez. Gente. Graças a Deus eu não tinha entrado no papel naquele momento, senão teria sido mais prejudicial ainda. Demorei quase 4 anos para conseguir pagar minha mãe e meu tio. Mas paguei cada centavo, com juros, com tudo que eles me cobraram. Minha mãe não me cobrou juro, né? Mas era o juro do banco, mas meu tio me cobrou. E tá tudo bem, é normal, é isso aí, é do jogo. Mas foram quase 4 anos para conseguir pagar eles. Mas não é uma experiência, assim, de ter quebrado um negócio por uma má administração. Não, mas assim, foi não. um golpe que tu levou, né? Hoje isso fazem mais de 10 anos, eu já conversei com esse meu antigo sócio, né, que era meu chefe. Eu chamo ele de chefe até hoje, né, a gente fica com isso na cabeça. Mas eu entendi a situação porque foi uma situação atípica para ele. Obviamente me deixou bem ruim, depois eu consegui recuperar tudo, mas eu não faria do jeito que ele fez. Entendi o lado dele, mas eu não faria do jeito que ele fez. Mas ali me fez aprender principalmente. Eu tocava a operação, eu digo que a minha primeira quebra, ela me fez querer estar mais por dentro dos livros e da burocracia da empresa. Então foi isso que eu aprendi para a segunda vez. Na segunda vez, daí foi algo mais atípico de mercado que aconteceu em plena pandemia, mas é do jogo, aí realmente eu conheço N pessoas que em plena pandemia quebraram também, pelo fato do que aconteceu. A gente chegou dentro dos call centers, ele me deu essa oportunidade, esse chefe, de iniciar uma estrutura de call center pequena, né? Então, quando quebrou, a gente tinha uma pequena estrutura, mas eu aprendi aquele modo de vendas. Antes eu vendia, como te disse, porta a porta. Então, era na força bruta, mas batendo porta, São Leopoldo, Canoas, Esteio, Sapucaia. A gente chegou a abrir todo o cabeamento ali na cidade de Gravataí. Atendíamos no litoral também, em Xangri-Lá e Capão da Canoa. Mas ele fez eu aprender a venda por telefone.
logo no finalzinho antes de quebrar. Então ali, quando eu fui para minha segunda empresa, eu fui me desenvolver em call center de fato, em vendas de telefonia, depois vendas de seguros. Me fez ter a oportunidade de desenvolver este negócio. E aí, na segunda vez, quando quebrou, a gente já tinha um negócio maior, mas aí foi uma questão macroeconômica que aconteceu no mundo inteiro. Questão da pandemia, né? A pandemia, mas ali fez eu aprender mais a estar por dentro dos números. E o call center, ele não deixa de ser uma forma de venda onde a matemática e as vendas andam em equidade. Consegue aumentar um pequeno ajuste aqui no indicador e aumenta a venda. Aumentar uma aceleração de uma ligação e aumenta a venda. Então, eles andam muito juntos, a matemática e as vendas num call center. Então, isso aliado à economia, a ser um cara de lógica e de números, me ajudou muito a conseguir ter sucesso com os call centers. Então, tinha controle, que nem aqui, a gente tem inúmeras telas, eu tinha isso no meu próprio escritório. Tinha 8 telas que eu via cada um dos parâmetros, dos indicadores da operação. Então, era praticamente aquela sala que a gente vê de centro de comando, com muitas telas, a gente tinha no meu próprio escritório para poder entender, os números aqui estão baixos, por isso, por isso, por isso, por isso. Aquele número ali está ruim, aumenta aqui, esse aqui tá baixo, dá uma diminuída. Então, o call center e a economia acabaram me ajudando bastante a ajudar a vender mais. Perfeito. Então, a pandemia que foi o decisivo para que esse negócio... A pandemia foi o decisivo. Não continuasse. Não continuasse. Infelizmente, ali a gente teve uma situação que ocorreu com todos os call centers de telefonia, em março de 2020, né? A gente recebeu uma ligação do jurídico, um fatídico dia, onde nos disseram, a operadora mandou um e-mail para todos que tudo que vocês venderam, era uma sexta-feira, me lembro até hoje, uma sexta-feira, 10 horas da manhã, tudo que vocês venderem até hoje vai ser pago. A partir da meia-noite que vocês cadastrarem, não vai ser pago e cessem as operações, desliguem os colaboradores, porque a gente não sabe quando vai voltar. Puxa, então foi algo muito repentino, né? Foi repentino. Não tinha como prever, né? Por óbvio, não tinha como prever a pandemia e nem essa atitude, essa decisão assim tão repentina. E assim, depois de muito tempo a gente sabe que essa foi uma decisão de alguém dentro de Brasília, porque era a decisão mais fácil. Então isso também foi o que despertou para ter outros desejos depois de fazer a diferença, porque eu digo, alguém totalmente inapto tomou uma decisão abrupta e prejudicou a minha empresa, obviamente, que naquele momento eu estava pensando na minha empresa, mas hoje tu percebe que quantos quebraram. Quantos fecharam? Pandemia, muitos. Né? A gente via diversas reportagens de pessoas aqui no centro de Porto Alegre mesmo, né? As pessoas querendo ter um restaurante, manter o restaurante aberto e não, tem que fechar, não pode atender. Então, foi abrupto e pode sim que tenha... Pode não, com a mais absoluta certeza, salvou vidas. Mas perdeu muitas outras também na questão profissional. Também os prejuízos foram muito grandes também, porque famílias ficaram sem ter o seu sustento, né? Depender de benefícios que às vezes não chegaram até elas. Conheço inúmeros que ainda não conseguiram retornar, pra gente ter uma ideia. A gente aqui no centro de Porto Alegre, obviamente, empregava bastante gente. A gente tinha convênio e conhecia vários restaurantes. Tem restaurantes com 30, 40 anos que no auge da pandemia quebraram e não conseguiram voltar. Venderam tudo que puderam, tentaram atender no 1 a 1, tentaram atender vendendo marmita. Empresas de 30, 40 anos. E não teve o que fazer. Isso é muito triste, porque a gente também tem empresa desde os nossos 20 anos, né? Eu tinha 20 anos, o Marcelo tinha 23, quando chegamos em Guaíba. Montamos a papelaria e é como se fosse um filho, né? Algo que a gente vai cuidando desde pequenininho, vai crescendo, vai aumentando a loja. Tu planeja cada detalhe, cada momento que tu vai investir num outro tipo de material. Então, é muito triste, né? Sim. Quando não dá certo ou quando tu não consegue atender o teu cliente com excelência. Não é fácil, né, para os empresários, mas realmente a gente passou por isso. Lá na papelaria a gente sentiu muito essa questão da pandemia. Nunca mais voltou a ser como era antes. Sim, tem muitos negócios que não voltaram Nunca mais voltou a ser como era antes. E a gente está falando que faz 6 anos, né? Então, 6 anos e a gente ainda não conseguiu retomar o apetite pelo consumo. O consumo, eu diria que a pandemia teve coisas boas, as pessoas começaram também a olhar mais para dentro de si, não para si num egocentrismo, mas cuidar de si. Né? Isso foi positivo, as pessoas começaram, eu sou da parte do esporte também, então eu digo, neste sentido trouxe benefícios para a população em geral, as pessoas começaram a perceber, gente, eu preciso cuidar mais de mim,
né? Saúde mental, principalmente, não só a saúde física, mas a saúde mental, porque na pandemia ela foi muito afetada. As pessoas ficaram muito presas dentro de casa, ou às vezes também ficaram muito reféns do celular, que é uma coisa que hoje ocorre bastante, mas logo depois que as pessoas cansaram, gente, eu preciso cuidar mais, preciso me movimentar, fazer exercício. Então, a gente teve um boom, inclusive, desde a pandemia, do aumento de pessoas praticando exercício físico. Então, isso também tem seus lados positivos. Tem um lado positivo, né? Como positivos. Tudo, né? Lado negativo e lado positivo. O que você diria, Israel, para quem está enfrentando uma crise financeira e pensa em desistir? Bom, eu já tive várias. Eu tive todos os tipos de pensamento. Alguns mais pesados, outros não tanto. Mas eu diria que principalmente para quem está pensando em desistir tente olhar o que te levou até ali. Esse é um ponto. Outro ponto veja quem é que você tem do seu lado, né, para lhe dar suporte. Possivelmente, é bem provável que essa pessoa confie e acredite mais em ti do que tu mesmo. Então, converse com ela. E assim, de alguém que já perdeu tudo e ficou no negativo em várias dezenas e centenas de milhares de reais, vai passar. Vai passar, entende? Muitas vezes a gente acha, meu Deus, é o fim do poço. Tem gente num poço mais fundo. Quando a gente olha para o lado, né? Tem gente num poço mais fundo. Mas pode jogar um pouco contra mim a frase que eu vou dizer, mas nem tudo é dinheiro. Eu sei que as pessoas, quem tem pode falar assim, não é esse o ponto, é só dinheiro, cara, tu só tá negativo no dinheiro. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Tem vida, tem saúde, tem família, tem amigos. Se tu souber um pouquinho de vendas, com certeza a fome tu não passa. Começa por aí. Se tu for razoavelmente, tiver ali um 10% de vendedor, com certeza tu consegue fazer alguma coisa. Se você não tiver essa habilidade, é só estudar. Minha mãe dizia que vendas era um dom, então assim, eu não consigo pensar num bebê que acabou de nascer com cara de vendedor. Não tem, entendeu? Então você desenvolve essa qualidade, você desenvolve esse dom, né? Que é estudando. Então existem vários cursos, livros de técnicas de vendas. Obviamente você pode fazer outros cursos e profissionalizantes de N situações que você queira se desenvolver, mas se você está naquele momento, gente, às vezes deixar aquela dívida ou aquele problema de lado é a solução. Não tem o que fazer. Porque naquele momento não tem como resolver, mas não significa como tu mesmo colocou aqui para nós. Demorou um tempo para te pagar o teu tio, a tua mãe, mas conversa, tu pagou tudo, né? Eu diria, só não foge. O problema é quando está devendo para gente meio perigosa, aí complica, mas se for ali para o banco ou para empresas, cara, tenta conversar, tenta renegociar, tenta ganhar uma carência, mas assim, tem como sair. Às vezes tu consegue sair em pouco tempo, às vezes vai demorar um pouco mais, mas na maioria das vezes todo mundo consegue sair em algum tempo. Então, acho que se está lá no fundo do poço, está se vendo em dificuldade financeira, sei lá, a pessoa faz Uber, quebrou e tudo mais, tem como fazer outra coisa, foi demitido. Gente, a gente entende hoje que emprego em si, se a gente analisar friamente, não falta. Pode ser que não seja o emprego que você espere, mas emprego tem, né? Então, se você está num momento de situação zero dinheiro e o único emprego que tem é um emprego mais primário, sem dinheiro você não fica. Então, eu digo isso, se eu perder tudo hoje, eu sei vender. Então, eu vou vender carro, eu vou vender celular, eu vou vender roupa. Então, do zero eu não começo porque eu tive uma experiência aqui que me trouxe até aqui. Então, acho que é só, cara, olha para a pessoa que está ao teu lado, certamente ela vai te apoiar. Eu não tenho ninguém. Olha, na maioria das vezes todos nós temos alguém. Se você não tem ninguém de verdade, provavelmente a responsabilidade é sua. É bem provável. Aí a pessoa tem que fazer um pouquinho de uma reflexão mais profunda. Pensar um pouquinho sobre os relacionamentos, né? Por que ela está sozinha? Será que não nutriu as amizades, não valorizou as amizades, né? Tudo é aprendizado. Histórias como a sua mostram que recomeçar também é uma forma de vencer. Hoje, você é um dos sócios da Superforce, considerada a maior rede de CrossFit do Brasil. Como que surgiu essa oportunidade depois de todas essas experiências, Israel? Foi também num momento desses de dificuldade. Eu conheci a Vanessa, minha esposa, né? Lá em 2020 também. E aí ela é uma apaixonada por CrossFit.
Ela é uma amante do esporte, ela gosta, ela treina, ela até não é uma atleta porque ela não quer, porque ela não gosta de competir. Vez ou outra até compete, né, Daisy? Ela já contou um pouquinho das ela já histórias contou um aqui, ela já pouquinho, eu esteve aqui sei. no programa. Mas eu conheci ela lá em 2020 e ela gostava muito disso. E na época, quando nós nos conhecemos, ela já praticava já há quase 2 anos. E aí a gente, nesse bate-papo, vamos adquirir uma unidade. E a gente adquiriu uma unidade da Superforce, que foi a Superforce Três Figueiras. Ela tinha suas particularidades e tudo mais, e a gente começou a desenvolver para melhorar ela nos seus números. Eu, call center, número, controle, indicador, gente... Economista, vamos organizar isso tudo. Processo de vendas, processo de atendimento, processo técnico. Tem como melhorar isso aqui está meio bagunçado. Na época, a rede ela tinha 9 unidades, né? 9 unidades. E aí a gente adquiriu essa unidade, começamos a ajustar. E os meninos da franqueadora, da rede, né, da marca, olharam, pô, o Israel tá fazendo diferente ali, hein? Tá dando resultado. Cara, vem cá, conta mais pra gente, como é que é isso aí? E nesse bate-papo a gente se entendeu que o Israel era um ativo de números e de controles e que a Superforce tinha chego até ali com uma máxima dedicação dos meninos que eram sócios. Eles sempre foram muito bons, mas é que nem eu falo, foi na força bruta. Eram muitos amigos que se uniram e foram abrindo outras unidades. Então não tinha um processo bem estabelecido na época de como a gente atende, como a gente dá uma aula com o mesmo padrão sempre. Ela já era reconhecida como uma rede que tinha muito cuidado para não lesionar os alunos, que é uma coisa que eu sei que muitas pessoas quando falam em CrossFit pensam em lesão. Dentro da Superforce a gente tinha provavelmente o menor índice de pessoas com lesões dentro desse mercado, mas não tinha um processo replicado. Foi isso que o Israel, então, eles me convidaram para entrar dentro da rede. E aí foi lá para implementar exatamente isso. Uma coordenadoria técnica, uma coordenadoria comercial, uma gestão profissionalizante. E foi o que a gente conseguiu em 2 anos, a gente saiu de 9 unidades para 18 unidades. Então, na época, a gente tinha ali, das 9 unidades, 3 davam lucro, 3 a 4 e 5 a 6 ali davam prejuízo. Hoje, das 18, a gente está falando que 16 a 15 dão lucro, 2 a 3 dão prejuízo, o que, infelizmente, é normal dentro do ramo de negócios. Nem sempre todo mundo vai ser 100% lucrativo. E, às vezes, um mês tu tem lucro, outro mês tu tem prejuízo e é normal, é assim que gira todos os negócios. E, principalmente, o fitness, ele tem uma particularidade da questão de inverno, né? Inverno as pessoas vão menos na academia, verão elas começam a se aquecer um pouquinho mais, eu quero ficar com o corpo bonito. E aí começa a voltar lá depois de outubro para as academias. E o CrossFit ele tem uma particularidade, Daisy, que ao contrário da academia de musculação, que a gente paga e não vai, por ele ter um poder, um custo um pouco mais elevado e ele ter quantidade de pessoas que pode praticar, então você não tem ali pessoas com absenteísmo, que elas pagam e não vão. Porque ele já é um custo mais elevado e tu não consegue ad infinito colocar a gente. Nas academias de musculação, tu consegue ter 3.000 alunos e receber 300. Já na academia de CrossFit, normalmente tu tem ali um espaço para 20 pessoas terem aula e tu não consegue colocar mais pessoas. Tem ali, a gente chama de check-in, né? Então tu tem ali 20 check-ins na aula por horário. Então tem as aulas são por horário, começa às 6 da manhã, às 7 da manhã, 8 da manhã. Pois eu já ia te perguntar isso, então a pessoa não pode ir qualquer horário. Ela não pode ir qualquer horário, ela tem que ir num musculação. Vou fazer musculação. Hoje eu posso de manhã, amanhã eu posso de tarde, amanhã eu posso de noite. No CrossFit não pode ser assim. Não consegue que nem uma academia de luta, né? No jiu-jitsu, né? No Muay Thai, a mesma dinâmica nessa questão de horário. E principalmente a questão de capacidade de atendimento no horário. Então, a gente tem dentro uma metodologia que a gente sempre tem 2 professores por aula para a gente dar o máximo de atenção possível, para que você tenha um professor, um coach, né, que a gente chama, principal ele ministrando a aula e outro dando suporte para que ninguém se machuque, alguém que não entenda como fazer movimento, a gente ensina. Um iniciante, a gente dá um atendimento diferenciado, que ele é mais adaptado para a aula, porque o CrossFit ele tem uma questão um pouco técnica diferente da musculação. Então, alguns exercícios são mais técnicos, são mais difíceis de serem ensinados assim rapidamente. Então, por isso a gente sempre tem 2 coaches para que eles deem essa atenção separada pelo nível de conhecimento técnico do aluno na aula. E por ele ter esse espaço físico limitado, acaba que tu não consegue colocar ali 500, 600, 700, 1.000 pessoas numa academia de CrossFit. Então, ele é um pouquinho menor, o número reduzido de alunos, mas a presença do aluno é sempre muito maior. Então, tu tem ali 95%, 98% de presença dos alunos matriculados. Enquanto tu vai olhar uma academia de musculação, não chega a 20%.
Então, tu pega a academia aqui do lado, é 20% dos alunos no máximo que são matriculados é que vão. E é ali onde, de fato, a academia de musculação ganha dinheiro, no aluno que não vai. A academia de CrossFit ganha dinheiro aonde? Em manutenção do aluno dentro da box. Então, você tem que dar um bom atendimento, obviamente que ele vai evoluir, tem que ensinar ele os movimentos. Você tem que conquistar, de fato, o aluno para que ele permaneça. Porque assim como a academia de musculação tem 10 num bairro, a do CrossFit e do Cross Training também hoje em dia Hoje já tem. já é mais comum, me desculpa, né, a falta de conhecimento, Israel, mas já tem maior quantidade, então, de... Na verdade, o CrossFit, ele, se eu não me engano, foi em 2006 ou 2008 que ele foi criado lá nos Estados Unidos. O CrossFit, na verdade, é uma marca, né, Daisy? Mas a modalidade é o Cross Training. O CrossFit é uma licença de marca que a gente paga para utilizar este método. Hoje, tu vê os Cross Training, os CTs, os funcionais, que eles têm um nível de complexidade menor, mas tem mais ou menos a mesma dinâmica de movimentação da aula. Então, hoje ficou bem mais popular. Então, antigamente era muito caro. Hoje está mais caro ainda, porque a gente está falando que a CrossFit, quando você usa a marca em si, você tem que pagar uma licença de marca, que é precificada em dólar. Todos os professores têm que fazer uma certificação de nível 1, nível 2, para poder ministrar aula, que também é em dólar. Então, isso dificulta bastante o CrossFit, marca, existir. O brasileiro, com o Brazilian Little Way, né, o jeitinho brasileiro, faz o quê? Cross Training, CT. Então, tem muitos CTs, esses se multiplicaram bastante. Mas não significa que você ser CrossFit ou ser um CT diminua o nível técnico. Tem muito CT aí que não é CrossFit, que dá aula muito melhor do que muito CrossFit com selo, com marca, pagando filiação. Então, hoje em dia isso já está mais popularizado. Que bacana ver na tua história, Israel, que todas as tuas experiências, as boas e as não tão boas, e todo o teu estudo, também a importância, né, para os nossos jovens que estão nos acompanhando, a importância de estudar, de aprender, de buscar conhecimento para evitar novos erros e para colaborar dessa forma tão bacana que tu colaborou, se tornou então um dos sócios, né, da rede, pelo teu conhecimento. Sim. Por organizar os processos, mostrar que dava para fazer melhor, ter melhores resultados a partir de uma melhor organização dos processos. Muito bacana. E muito bacana. O engraçado é que logo quando a gente entrou, pô, mas ele é um cara de números, ele não é um atleta. O que ele está fazendo aqui? Ajustando os números. Cuidando dos números. Por mais que você tenha um negócio que não tem a ver com números, aparentemente, é um negócio fitness, o número ajuda. Então, um número é importante em tudo que é lugar. Então, foi o estudo, foi a experiência que me levou a ser um dos sócios. Maravilhoso. Inspirador. E sobre sua vida pessoal, você nos contou então sobre a Vanessa, né? Que é a esposa que já esteve aqui conosco no programa. Qual que é a importância então da Vanessa em toda essa caminhada? Olha, bastante alta essa importância. A Vanessa teve um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Quando a gente quebrou ali na pandemia. Foi ela que me deu suporte emocional. A Vanessa, junto com ela, a gente teve um filhote canino, o Bruce. Então, o Bruce é uma bênção na nossa vida, faz a gente ter cuidado. A gente é a nossa parte de cuidar como família. A gente fala, nós não temos filhos, né? Então o cachorro ali acaba suprindo essa necessidade, mas eu acho que principalmente ela me ensinou a compartilhar. Acho que esse compartilhamento, por questões da própria infância, por questões até mesmo das quebras, a gente acaba, principalmente o homem se fecha um pouco mais, né? Em momentos de dificuldade, a Vanessa me fez, obviamente, entender que tem alguém aqui do lado. É o que tu me perguntou um pouco antes, né, Daisy? O que você tem para dizer que alguém em dificuldade? Olha para a pessoa que está do teu lado. Às vezes, na maioria das vezes, ela acredita mais em ti do que tu mesmo. E a Vanessa foi essa pessoa, com a mais absoluta certeza. Se não fosse ela, possivelmente eu não estivesse aqui também. Então, eu tive meu momento de dificuldade de sentir, meu Deus, estou no fundo do poço. Ela foi o apoio nesse sentido. Já fui o apoio para ela em outros sentidos também. Então, a gente entende que hoje um relacionamento ele é uma união de vários fatores. É uma união de parceria, é uma união de confiança, é uma união, às vezes, de conselho um para o outro. A maioria das vezes é a união de paciência. É a união de brigas também.
né? A gente sabe que o mundo não é perfeito. Por mais que a gente olhe aqueles filmes românticos que ninguém nunca briga, a realidade de um casal. Às vezes vocês vão brigar, mas eu vi uma frase há muito tempo que dizia que amor não é aquele fogo. O amor é você ter um momento de dificuldade, olhar para o parceiro e dizer, eu escolho ficar. Então, acho que isso é a vida real. Isso é vida real, com Paixão, certeza. a gente sente aquele fogo, aquele furor e ela É dura... aquele início, né? Dura os primeiros 6 meses, 1 ano, 2 anos, não mais do que isso. Então, momentos de dificuldade, onde você olha para o seu parceiro, para sua parceira e diz... Filho da mãe, eu quero esganar ele. Que nem o Bart, o Homer quer esganar o Homer Simpson, o Bart. Você vai ter esses momentos, mas você vai dizer, tá, eu vou continuar aqui porque é mais do que isso. Você escolhe escolhe lutar por aquela relação. Isso a gente percebe muito hoje. E isso também, né, é uma dica de quem já fez bodas de prata também, né? No tem um pouco mais de experiência que eu. Tem um pouquinho mais de experiência, né? Vale muito a pena lutar pela tua família, pelo teu relacionamento. É uma pessoa que está contigo há tanto tempo, que participou de todo o teu crescimento. Então, tem que decidir ficar, decidir lutar por aquele casamento, por aquela relação, todos os dias. Todos os dias você decide, todos os dias você escolhe aquela pessoa. Você escolhe permanecer, você escolhe cuidar, como a gente falou antes, né? Cuidar, dar atenção, dar carinho, estar junto. Às vezes não precisa falar nada, só estar ali pertinho, já nos conforta, já nos fortalece. Ir embora é mais fácil, né? Sim, com certeza. Deu uma dificuldade no relacionamento, acho que isso deve ser um dos motivos, assim, então, talvez do aumento dos divórcios, das separações, né? Porque as dificuldades, elas vêm, não existe o felizes para sempre. Vai ter dificuldades, vai ter problema, vai ter doença, vai ter desemprego, vai ter problema financeiro, vai ter dificuldade de relacionamento, vai ter briga, como a gente comentou agora. Mas a gente escolhe ficar, a gente escolhe perdoar. Né? Muitas vezes, para um relacionamento se manter, tem que perdoar, tem que dar o braço a torcer, tem que fazer o que o outro gosta também. Tem que ter a última palavra também, que é sim, senhora. Né? Essa última palavra é essencial. Uma pergunta que você mesmo sugeriu para responder. Que agora a gente vai falar de um novo desafio. Né? A gente já conseguiu ver pela história de Israel que ele não tem medo de desafios, não tem medo de encarar novas oportunidades. E agora ele está entrando para a política, para a vida pública. Por que entrar na vida pública? Bom, Daisy, essa é uma pergunta que ela começou a ser respondida mais exatamente em março de 2020, em plena pandemia, quando eu entendi que eu tive que receber uma ordem de cima e depois, muito rapidamente, a gente entendeu que ela vinha de Brasília, essa ordem, e alguém que simplesmente não empregava, não corria o risco, não colocava todo o seu dinheiro na empresa para investir, para fazer ela dar certo, tomou uma decisão por mim e por inúmeros outros donos de empresa e fez eu ter um prejuízo, né, gigantesco que me levou a quebrar. Então, ali foi o principal momento onde eu disse, preciso fazer algo para que isso não aconteça mais. Preciso entender como isso, de fato, ocorreu para que não deixe acontecer mais. Desejo por política, eu tinha desde mais novo. Mesmo sem entender exatamente como chegava lá. Quando eu era mais novo, eu dizia, eu quero ser senador. Então, eu dizia, vou ser senador um dia. Mas eu não entendia a idade, que era 35 anos, eu não entendia o contexto de como chegar a ser senador. Era um desejo do Israel, mas sem o Israel entender como chegar lá. Então, hoje eu entendo que é muito mais uma questão de estar no momento certo, na hora certa, e também uma questão de articulação política. Não é simplesmente eu quero e vou lá e me candidato. Mas, obviamente, eu entendo que precisa ser trilhado um caminho anterior para conseguir estar à disposição de quem sabe um dia ser um candidato ao Senado. Então, 2020, na pandemia, foi, acho que, o ponto que disse, eu preciso tentar e fazer a diferença. Eu até antes de entrar nessa jornada, eu estava no 4º semestre de Direito, estava estudando aqui em Porto Alegre, e, obviamente, a gente começou a entender um pouco mais sobre o regramento, o ordenamento jurídico, a Constituição e tudo mais. Então, hoje eu entendo um pouco mais de como é que são as coisas. Mas, lá em 2018, a gente começou a se envolver, a ajudar em bastidor, dentro do call center. 2020, eu
me envolvi um pouco mais, 2022 um pouco mais ainda. E aí, ano passado, eu fui olhar, de certa forma, o que nós tínhamos de pré-candidatos e o que nós tínhamos de deputados eleitos. Entendi também dentro da faculdade que certas mudanças, na faculdade de Direito daí, né? Certas das mudanças que eu esperava fazer, que eu não me sentia bem atendido, elas só seriam possíveis através de projetos de leis que são feitos pelos deputados federais. Então, aquilo ali também, a faculdade disse, opa, o senador não vai dar, mas... Esse é o caminho, se eu quero essa mudança, esse é o caminho. O caminho é via Câmara Federal, via projeto de lei, tem que articular, tem que passar, depois tem que ser aprovado no Senado, depois tem que ir para a sanção presidencial, tá, ok. Mas o começo é na Câmara Federal. Interessante. Deixa eu ver o que eu tenho de história, com quem é que eu já conversei, o que é possível. E assim, Deise, o que eu olho? Eu sou uma pessoa analítica e lógica. O nerd, continuo sendo nerd, apesar de só ter ido para academia, né? Só o nerd que deu uma crescida. O que eu entendo? Eu acho que hoje tem 3 formas, minha percepção apenas, né? De você entrar na política. Ou você é de um clã familiar, normalmente, que você já vem de berço. Segue os passos de alguém, do pai, do avô, do tio. Exato, que a gente tem N exemplos aí a nível nacional, a nível local. Acho que essa é uma das formas. Outra forma é você ser alguém multimilionário, um João Dória da vida, um Pablo Marçal, uma pessoa com muito dinheiro que aí ele pode fazer tudo. Tudo não também, né? Mas o dinheiro permite ele agir com mais tranquilidade. E eu acho que a terceira forma de você adentrar a política é com uma história de superação. É alguém que fez a diferença numa comunidade, é alguém que fez uma diferença a nível social. Em consequência de um trabalho bem feito, né? E ser reconhecido pela comunidade, pelo aquele grupo como uma liderança. Exato. E aí a gente está falando de forma de chegar lá. Não estamos falando de ideologia. Porque isso que eu estou dizendo, você ser uma liderança comunitária, religiosa, na área de saúde, na área de educação, em algo social... Você vê tanto na esquerda quanto na direita. Então, assim, o Israel tenta identificar padrões. Padrão político mais clã, padrão muito dinheiro, padrão, cara, você fez a diferença e você, daqui a pouco, outras pessoas vão dizer o que ele fez pode ser que ele seja um bom político, ele vai fazer também lá no poder público. E aí entra em todas as áreas que a gente comentou aqui. Então eu disse, bom, preciso fazer algo quando era mais novo. Foi isso também que me fez continuar querendo outras empresas, que eu gerasse emprego. E principalmente dentro do call center, a gente sempre teve muita gente que vinha de comunidade. Então a gente sempre teve os call centers aqui no centro de Porto Alegre. Aqui a gente emprega gente de Guaíba, de Eldorado, de Viamão, de Alvorada. Vem de Novo Hamburgo pelo trem até Porto Alegre. Então Canoas, Esteio, São Leopoldo. Então a gente sempre era um hub de empregos. Para gente ter uma ideia, quando a gente foi... definir, eu e meus colaboradores, será que o Israel está na hora de ir lá e se colocar à disposição? Vamos ver os números do que a gente já fez. A gente teve mais de 4.000 empregos gerados nessa jornada de call centers e os outros negócios que a gente tem hoje dentro do que a gente tem ativo. Eu não tenho mais operações de call center, eu só faço administrativo financeiro de outros. Eu não tenho operação própria. Mas entre as empresas que nós temos, academias e tudo, a gente tem hoje mais de 250 empregos ativos. Mas já geramos mais de 4.000. Então, sou um gerador de empregos, isso é fato. Então, entendi, eu sou uma pessoa técnica, sou uma pessoa de gestão. Dentro dessa nicho de call centers, além dos meus, a gente fazia tanto no Rio Grande do Sul quanto depois a nível nacional, comprar call centers que não estavam muito bem, fazer os ajustes, assim como eu falei da Superforce, que a gente adentrou e fez as mudanças para que ela melhorasse e ela expandisse, a gente fez isso com outros call centers pelo país. A gente melhorava eles, ou vendia para outros, ou às vezes pegava uma participação naqueles mesmos donos que já tinham e pediram ajuda para nós. Então, eu fiz isso por bastante tempo. Dentro dos call centers, foi assim que eu fiz dinheiro. Então, quando eu fui para a política, o que eu fui entender? O Israel tem uma história de superação aqui. Veio de baixo, cresceu na vida, quebrou, voltou. Tem muitas experiências de vida que pode ajudar muita gente, né? Exato, gerou emprego para N perfis. Tem uma história aqui. Mas isso não é só fala sobre Israel. O que o Israel fez de diferença? Eu ensinei vários e fiz em várias outras empresas gestão profissional. Ou seja, eu melhorei os números e eu entreguei elas prontas. Além disso,
que mais que a gente pode fazer de diferença? Pô, gente, eu já tive em alguns momentos pessoas que vieram pedir ajuda. Cara, como é que eu faço melhor aqui a organização da minha vida, às vezes? A gente tem um menino que o Caio até deve conhecer, que é um menino que faz as filmagens, que ele diz, cara, eu preciso organizar minha vida financeira. Tá, vai por aqui. Show. Melhora a vida financeira de algumas pessoas. Gero emprego. Consigo melhorar a vida financeira de empresas. Tá, eu consigo fazer algo. Tem um perfil totalmente técnico aqui. Entendo de gestão profissional, de não ter uma receita tão grande às vezes e conseguir fechar a conta. Obviamente, tu tem que saber rebolar quando tu tem várias empresas, porque algumas dão lucro, outras dão prejuízo. Consigo implementar melhorias através de ajustes que um bom empreendedor e um bom gestor faz. E tu acredita que essas experiências, então, te cacifam para estar à disposição na política. Por que, Deise? Que aí vamos à análise do que nós temos à disposição hoje. Hoje nós temos 513 deputados federais, nós não chegamos a 20% deles que têm histórico de profissionalizante de gestão. Por que eu estou dizendo, tá me dizendo que política é só isso, Israel? Não. Mas vamos lá, Deise. Um deputado federal, hoje ele tem 25 pessoas num gabinete, certo? Ele tem ali seus CCs que ele faz a sua articulação, provavelmente com o governador do seu estado, entre 70 e 75. Então, um deputado federal hoje ele tem 100 pessoas sob gestão, em média, né? Um deputado federal também ele tem hoje aproximadamente de 40 a 50 milhões em emendas parlamentares todos os anos para distribuir, para ajudar o seu estado, para desenvolver a região de alguma forma ou de outra. Então, o que eu entendo, Deise? É inviável a gente acreditar que nós vamos pegar uma pessoa com uma excelente oratória, que treinou como conquistar plateias, ele fala muito bem, mas ele nunca geriu 5 pessoas, nem uma receita de 100 mil reais. Não tem como acreditar que essa pessoa vai sentar a bundinha na cadeira lá em Brasília, dia 1º de fevereiro de 2027, por mais bem que ela fale no microfone, por mais efusivo... Talvez até por mais bem intencionada que ela seja, ela não tem a experiência de gestão, né? Porque quando a gente está falando de 100 pessoas sob gestão, Deise, vamos ser honestos, vai ter o branco, vai ter o preto, vai ter o homem, vai ter a mulher, vai ter o gay, vai ter o hétero, vai ter a pessoa com filho, vai ter a pessoa que é ateu, vai ter a pessoa sem filho, vai ter a pessoa estressada, vai ter a pessoa calma, vai ter a pessoa depressiva. Olha quantos perfis tem numa equipe. Uma equipe é multidisciplinar, ela é multi-perfis. Se você não tem uma experiência mínima de gerir pessoas, vai ser caótico. Entende? É óbvio que vai ser um caos. Porque do dia para a noite essa pessoa vai ter 100 pessoas abaixo dela. E se ela não souber, não tiver uma experiência, mas aí é só contratar, então a equipe não é tua. Né? Outro ponto, se você não sabe o que fazer com tanto dinheiro, Israel, então quer dizer que tu sabe o que fazer com tanto dinheiro? Também, eu já geri empresas com múltiplos milhões de faturamento, então sim, eu sei o que fazer. Mas não é esse o ponto. Se você não teve essa experiência, às vezes você vai demorar muito tempo para aprender, e aí esse que é o erro que eu acredito. A gente tem muito político fazendo um laboratório com dinheiro público, porque como eles não sabem como gerir, ok, elas podem... Vamos acreditar na melhor maneira possível, elas são bem intencionadas. Mas se elas não têm experiência, elas não sabem por onde começar. Então, a chance de elas fazerem errado, ou a chance de colar alguém do lado delas mal intencionado e fazer errado por elas, é altíssima. Entende? É muito alto. Então, eu entendo que a gente tem que ter minimamente um percentual dos nossos parlamentares que tenham perfis mais técnicos, mais racionais. É óbvio que é extremamente importante aquele político articulador que conhece N prefeitos, N vereadores, ele é extremamente importante. A gente não pode não tê-lo. Política é importante na nossa vida. É importante ter aquele político mais midiático, das mídias sociais, das redes sociais, que ele fala para muitas pessoas. Ele é importante, ele tem que fazer a diferença, ele entrega a palavra, a mensagem. Mas só de boa palavra e de boa oratória não é suficiente. Então, eu sou um defensor do... Divide aí em 3. Tenha um terço político, um terço mais midiático e um terço mais técnico, certo? Para equilibrar. Para equilibrar, porque se a gente ficar só com o político articulador, a gente vai estar nessa burocracia que a gente vê hoje em dia. Se a gente for colocar essas pessoas que só têm uma rede social muito boa,
Quantos Às tiririca vezes a estão gente vai muito eleger? longe da realidade, da vida real das pessoas, aqui no município, no bairro. Exatamente. Fica muito essa vida virtual, né? E assim, virtual ele é importante? Com certeza. Mas a gente sabe o quanto é burocrático algumas coisas, que você tem que ter alguma, como é que eu vou dizer, habilidade com essa papelada toda. E não só com a papelada. Um gestor de empresa, e aí eu não estou falando um gestor de empresa com 10 mil funcionários, não. Uma pessoa que tem uma papelaria. Tu tem o teu fornecedor, tu tem o teu colaborador, tu tem o cliente, tu tem o fornecedor de um produto X com o fornecedor do produto Y, com o estoque que está faltando isso e aquilo. Tu tem ali um jogo de cintura para, às vezes, joquear para ver como é que a coisa vai andar. A gente está colocando só pessoas lá porque elas ou só têm uma rede social ou porque elas só falam muito bem. Então, eu Israel, não acredito. E estou dizendo, pô, Israel, então quer dizer que tu é o melhor? Eu acho que eu sou minimamente acho que tu tem mais uma preparado. Contribuição. Tu tem uma contribuição para dar diante de tudo isso que a gente conversou hoje, né? Nosso tempo já acabou, já recebi muitos aqui, ó. Deise, acabou o tempo. Então, Israel, assim, o bate-papo tá maravilhoso. Foi muito bom conhecer toda a tua história. Acho que a gente aprendeu muito com o Israel sobre resiliência, sobre enfrentar desafios, sobre se preparar, estudar, correr atrás, trabalhar muito, se dedicar e ser corajoso. Porque colocar o seu nome à disposição para ser testado nas urnas é algo que exige muita coragem. Bastante. Bastante coragem. Porque quem, às vezes, se coloca nesse lugar, ele vai ser muito apontado. Sim. Né? E como a gente tem essa questão das redes também, que muitas pessoas são corajosas atrás das telas, né? Apontar o dedo é fácil pelo celular. Deixa eu te contar agora rapidinho, antes de terminar, uma coisa que aconteceu. Ontem eu estava olhando as redes e eu fiz um vídeo de apresentação, também me apresentando, falando um pouquinho da minha história. E aí uma pessoa que eu não sei quem é, eu não conheço, tá? Palavras muito bonitas, mas provavelmente nunca estudou ou passou de anos só colando na escola. E eu li aquilo ali, gente, isso é a prova absoluta que essa pessoa não me conhece. Por isso que eu nem tenho que dar muita importância. Mas sabe o que me surpreendeu? É o fato de uma pessoa entrar numa rede de alguém que ela não conhece. Te ver por 2 minutos. Fazer um comentário, assim, tudo não tinha nada a ver comigo, porque quem me conhece sabe que eu era CDF, que eu amo estudar, eu já fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, eu amo estudar, eu amo aprender e já estou pensando na próxima faculdade, porque eu gosto de aprender coisas novas. Então, quando eu olhei assim, gente, a pessoa se dá o trabalho de entrar na minha rede e falar esse monte de bobagem, um monte de mentira, né? Então, também tem que ter coragem para ser esse agente político, esse agente público. Então, eu desejo muito sucesso, né, em todos esses desafios, que tu tenha muito sucesso com essa disposição, né, de se colocar à disposição da comunidade para servir com toda essa experiência, com todo esse trabalho, com toda essa história inspiradora. Então, para finalizar, deixa um recadinho para o pessoal que está em casa, te acompanhar nas redes também, para te conhecer melhor, né, Israel? Exatamente. O pessoal já está acompanhando há algum tempo, né? Meu nome é Israel Costa, sou empresário e economista. Quem quiser acompanhar a gente, o nosso trabalho, a nossa jornada, do que a gente vem falando, do que a gente vem apresentando, principalmente, pode seguir lá no Instagram e nas outras redes sociais, é @israelcosta.rs. E eu digo sempre, eu acredito muito em quem tem técnica e gestão como propósito. Isso, com certeza, pode ajudar a gente fazer um Rio Grande cada vez melhor. Maravilha! Então, e assim, a gente chega ao final de mais um Elo é o Elo. Hoje com histórias fortes, reais e cheias de propósito que mostram o quanto a união e a empatia podem transformar momentos difíceis em esperança. Eu espero que esse programa tenha tocado o teu coração, assim como tocou o meu. E se você perdeu algum trecho ou quer rever esse episódio com mais calma, fica tranquilo. O Elo é o Elo tem reprise aos sábados ao meio-dia. E você também pode assistir quando quiser lá no YouTube do Porto Alegre 24 Horas e no meu canal, Deise Maranata. Obrigada pela tua companhia, por estar com a gente e por fazer parte dessa corrente do bem. Um beijo no teu coração e até o próximo Elo é o Elo.